Olá pessoal, estamos em mais uma ação e reação nesta terça-feira chuvosa aqui na Baixada Santista. Diminuiu aquela chuva que estava ontem, né? Mas ainda continua aquela chuvinha fininha, né? O tempo está razoavelmente frio aqui em Santos, frio para os padrões dos moradores da Baixada Santista, né? Hoje terça-feira, dia 24 de outubro, né? O mês que está passando muito rápido, né? Ontem tivemos aí a derrota do Corinthians para o Botafogo, 2-1 no Rio de Janeiro, um resultado até normal, mas que fez o campeonato pegar fogo, né? Porque agora o Palmeiras está com 6 pontos atrás e o Santos também. Então o campeonato, de uma certa maneira, volta a ter um gosto na parte de cima, né? Câmara faz sessão nesta terça-feira para a leitura do relatório contra o Temer, né? A gente já sabe qual é o resultado que vai dar, né? Mas nós vamos ter que aguardar. Mas a gente já tem mais ou menos uma previsão do que vai acontecer. Temer assume balcão de negócios às vésperas da votação da denúncia. Nova lei trabalhista traz mudanças para o trabalhador que entrar na justiça. Adolescente é apreendida com arma e munição em escola em Cambé, no norte do Paraná. Tivemos aquele acidente um acidente onde um jovem, que era filho de um major da PM e a mãe sargento, né? Tivemos aquele acidente que ele foi lá e matou 2 companheiros de classe e mais seis amiguinhos ficaram feridos, e aquela professora, novamente uma professora, né, sendo uma heroína, indo lá, acalmando ele, porque ele estava pensando em entrar em outra turma ainda, teríamos mais vítimas aí, problemas, né? E agora um adolescente apreendido lá em Cambé, no norte do Paraná. Não sei se a gente pega essas coisas, a gente tem que pegar as coisas boas dos Estados Unidos, começar a pegar coisa ruim é complicado, né? Porque aí pega esses malucos lá no Texas, derrubando um monte de gente com arma semiautomática e tal, acaba transportando aqui para o Brasil, né? Em postagem polêmica, professor Fabião diz estar arrependido. Esse problema parece que continua, né? Custo por estudante em Cubatão é superior às escolas particulares da região, né? Então, tem que dar uma olhada nisso aí. A Receita Federal faz apreensão recorde de cocaína no Porto de Santos. Para discutir essas e outras notícias, nós temos hoje o professor Nível Veloso, empresário e professor universitário. E daqui a pouco, perdemos o contato, talvez Marcelo Coelho, que é o nosso comentarista também no programa, né? Parece que o Marcelo teve algum problema, né? E talvez vai ter que chegar atrasado, não sei o que aconteceu, mas estamos esperando o Marcelo Coelho aqui, né, para o programa de hoje. Se não vier, nós vamos fazer eu, o professor Nível, né, que é professor universitário, empresário, proprietário das academias Up Fitness aqui na Baixada Santista, a academia que mais levou gente por 2 anos consecutivos na prova da tribuna, né? Essa aqui é uma das maiores provas de pedestrianismo do Brasil, talvez da América do Sul, né? De 10 quilômetros, onde a academia pôs mais que 1.200 atletas no ano de 2017, né? Então, com a palavra do doutor Nível aqui, tudo bem? Tudo bem, Filete, é um prazer enorme sempre aqui participar do seu programa, para podermos comentar desses fatos atuais, né? Atuais. Bom, tivemos esse problema aqui do adolescente, né? Num colégio, que matou 2, deixou 6 feridos, e agora uma adolescente, uma menina, é apreendida com arma e munição em escola estadual de Cambé, no norte do Paraná, né? Paraná, que é o estado que as pessoas trabalham muito, né? Principalmente no regime agropecuário, enfim. Na segunda-feira, dia 23, ontem, né? Segundo a Polícia Civil e a Polícia Militar, a direção da escola, o revólver era 32 descarregado, com uma caixa de 20 projéteis que foram encontrados com o aluno do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual, professora Helena Holobdi. A adolescente foi apresentada na delegacia às 17 horas, ela disse à polícia que pegou a arma em casa de uma senhora onde trabalhava como cuidadora. Pegou a arma em casa de uma senhora que trabalhava como cuidadora, para mostrar às amigas. A menor disse que também pretendia devolver o revólver. De acordo com a Polícia Civil, a mãe da menina assinou um termo de responsabilidade para que a estudante se apresentasse no Fórum de Cambé. A adolescente foi liberada em seguida e deve responder por crime equiparado ao porte de arma ilegal, por ser menor de idade. Aqui
ela não estava com projeto dentro da arma, então ela estava com desmuniciada, então já diminui um pouco, é menor, né, tal, já diminui um pouco a pena, né, porque também não poderia causar um risco nenhum, estava com a bala separada ali, tudo, acho que é uma coisa de menor importância, mas mostra que esse segmento desse tipo de crimes pode começar a ocorrer no Brasil, né? Eu vejo da seguinte forma, o Filete, tudo é exemplo, tudo são exemplos. Nós temos alguns exemplos no mundo, principalmente nos Estados Unidos, né, que acaba refletindo no nosso jovem, acaba refletindo nos nossos estudantes. Mas é bom comentar o fato desse acidente que teve com esse aluno em Goiânia aí. Vamos ver uma história, o que aconteceu, Filete? Nada acontece por acaso. É sabido, em relação a alguns colegas deles, que era uma pessoa totalmente, não conversava com os colegas, uma pessoa totalmente, ficava muito quieta na sala de aula, não participava com os amigos, não participava das horas de intervalo, por exemplo. E um detalhe interessante, fatalmente já existia, Filete, algum problema oriundo, psicológico desse rapaz aí, desse adolescente aí. Mesmo porque também, por outro lado, eu recordo-me um pouquinho, se nós voltarmos um pouco no tempo, molecada é molecada, moleque é moleque. Então, toda vez que a gente, por exemplo, no colégio, a gente colocava um apelido num colega nosso, o que acontecia? O pessoal ficava chateado, mas em seguida colocava um outro apelido em você e ficava aquela brincadeira, mesmo que fosse um pouco mais agressiva, mas não existia esse fundamento de você proporcionar um acidente como esse de Goiânia aí. Por outro lado também, hoje a gente fala muito em bullying, né, Filete? Mas, por outro lado, o que acontece? É sabido também, que eu fiquei assistindo ontem uma reportagem de um dos alunos que estava na classe, dizendo que um dos colegas dele, que foi aquela primeira vítima, que brincava muito com ele, pelo fato dele ter uma pessoa que tinha um odor um pouco mais agravado. E eu digo para você o seguinte, isso aí, eu lembro muito bem, quando trabalhava em grandes empresas aqui, eu tive colegas nossos, tive colegas meus, que tinham esse mesmo problema, Filete. Fatalmente, não é porque a pessoa não era higiene, não é oriundo do próprio, você que é médico pode explicar melhor, Filete, do próprio organismo. Então a pessoa, nós sentimos o mal com a presença da pessoa, mas nós ficávamos quietos, não brincávamos, não falavam nada, às vezes até comentava alguma coisa, de uma possibilidade de uma melhora para ele. O que aconteceu com essa classe aí, com esse garoto que foi a primeira vítima? Nós ficamos sabendo que a pessoa brincava muito com ele, e num dia anterior, Filete, a pessoa levou até um desodorante. Um colega dele que estava na classe fez esse comentário, levou um desodorante e ficou espirrando. Então, a pessoa já tinha um certo problema. Ao nosso modo de ver, sim. Ainda é provocado daquela situação. Fica com esses exemplos que a gente vê, principalmente nos Estados Unidos. A pessoa acaba, numa hora, perdendo toda a sua mente e acaba acontecendo. Não estou justificando, mas é um fato que, se nós não tomarmos uma providência imediata, outros virão a acontecer, o caso dessa moça, dessa adolescente aí. É complicado, né? Você vê em cidade pequena, né? Cambé, no norte do Paraná, que é uma cidade agrícola, né? Então, é uma coisa que complica, né? Após postagem polêmica no Rock in Rio, Fabião diz estar arrependido. Há exatos 30 dias, numa postagem na rede social, o secretário de Cultura, Fábio Alexandre Nunes, o conhecido professor Fabião, ganhou grande repercussão nacional. A imagem postada na cota pessoal do Instagram trazia a foto de uma mulher não identificada de shorts, aparentemente flagrada no chão com a mensagem Rock in Rio por outro ângulo. No intervalo do show, deitou na grama para relaxar. Após ter solicitado afastamento por 15 dias, o da pasta para digerir o acontecido, ele concedeu entrevista, aí a foto da menina, né, com devida proteção, né? Ele concedeu entrevista nessa segunda-feira, ontem, para falar sobre a polêmica. Ele se diz arrependido do que fez e explicou que jamais pensou em abandonar a secretaria e revelou o andamento de algumas ações da secretaria. A entrevista completa vocês podem achar no site da Tribuna, né? A Tribuna publicou uma matéria hoje sobre isso, nossa co-irmã Tribuna, quem quiser a matéria completa, ou compra o jornal ou pega no site da Tribuna, né? Então, essa questão polêmica aí do nosso secretário Fabião.
Eu vejo da seguinte forma, Filete. Fabião, um abração para você. Hoje nós temos que tomar um cuidado muito grande com a mídia, com a tecnologia, e às vezes, por mais que a gente não pense em agredir alguma situação, algum segmento da sociedade, acabamos sendo mal interpretados, acabamos sendo mal vistos, acabamos sendo mal... às vezes algum interesse, até outros interesses nessa razão aí. Quando o Fábio fala que está arrependido, já é uma coisa boa. Se se arrependeu, ótimo, ótimo. Mas a próxima vez é bom que a gente tome muito cuidado, né, Felipe? Porque uma aparição dessa em você, um elemento público que você é, uma figura de um professor maravilhoso que você mas de qualquer forma, Fabião, essas desculpas têm que ser aceitas pela população e entender que a mulher é sublime, a mulher é linda, a mulher em contrapartida, viu, Felipe? Aproveitar que eu estou até de rosa aqui, em homenagem ainda ao Outubro Rosa, e é muito comum, em algumas aulas, eu falo sobre manutenção industrial. E eu faço uma comparação, uma analogia muito grande sobre a manutenção de equipamentos, Felipe, e a manutenção do ser humano, a manutenção da vida. Vou aproveitar, quando a gente fala em Outubro Rosa, para todas as mulheres, para o câncer de mama, né? A prevenção, não somente o câncer de mama, mas a prevenção da mulher, os exames preventivos da mulher. E a gente comenta muitas vezes, faço uma analogia de um equipamento com um ser humano, a analogia realmente é a mesma. O equipamento precisa de manutenção preventiva. O ser humano também, Felipe, precisa de manutenção preventiva. A mulher, com seus exames preventivos, anualmente, ou um ano e meio, quanto menor, melhor o período, para poder tentar diagnosticar algumas coisas anteriormente. É o caso do câncer de mama, mas de Papa Nicolau e etc. Em compensação, também, por outro lado, Felipe, próximo mês é novembro, e é novembro azul, novembro dos homens, das prevenção, e eu também falo a mesma coisa para os homens. O homem também tem que fazer a sua manutenção preventiva. Apesar de ter algum homem que julga-se o grande macho, né? o grande, eu sou o cabeça lá de casa, eu sou o grande homem. Negativo, tem que fazer o exame preventivo todos, não somente fezes e urinas, o exame mais básico, mas sim aquele exame que as pessoas têm uma certa dificuldade em falar, que é o exame da próstata, né, Felipe? Eu não tenho nenhuma aversão a isso, muito pelo contrário. Eu gosto muito de mim, então, prevenção comigo, a manutenção em mim, eu estou sempre fazendo. Apesar que a gente sempre acha que a gente nunca tem tempo para ir no médico. Tem tempo um monte de coisa, menos para a nossa saúde. Então é bom, tanto o Outubro Rosa como o Novembro Azul, os seres humanos, tanto um homem como uma mulher, vamos procurar fazer as manutenções preventivas no ser humano, que é o maior equipamento que possa existir na face da Terra. Eu acredito que essa questão do Fabão já está superada, ele realmente errou, né? Mas também, porque ele errou na função de secretário, mas também de denegrir, na minha humilde opinião, a questão do professor, né? Dos 30 anos que o Fabião colaborou aí com a educação, né? Pelo jeito dele, gozador, brincando tal. Agora já falam que ele fazia umas piadinhas meio tal, mas na época ninguém reclamava. Então também, acho que não deixar ele dar a volta por cima, também não matou Joana d'Arc, que a vida segue, né? Tem que tomar cuidado, isso serve de exemplo para todos nós, né? Para a gente aprender um pouquinho com o erro, né? Porque às vezes o cara está no Rock in Rio, né? Está distraído, toma uma cerveja, esquece que tu é secretário e às vezes põe uma foto que podia não dar nada, né? Talvez se o Rogério Conde, seu amigo, veio aqui e falou, se ele tivesse postado uma foto de um beijo gay, um beijo de 2 mulheres, um beijo de 2 homens, um beijo hétero, junto, talvez não tivesse dado nada. Mas a foto de ele ter tirado a foto da mulher sem a mulher ter autorizado, gerou uma indignação por parte das mulheres, como assim, né? Pô, como é que você... Tal. E aí começou, né? Aí ele tentou responder no começo, que é liberdade de expressão, mas você pediu para ela. Aí começou a complicar. Aí, quando ele tirou o post, ficou pior, porque as pessoas, às vezes, né? As pessoas que segura tal. Então foi isso. Mas também eu entendo que ele estava longe de um computador. Talvez se ele estivesse na sala dele com um computador, ele podia ter se justificado melhor. Mas a velocidade do aparelho, às vezes, é muito menor do que de um computador, ou que o cara está numa sala, com calma, né, vendo o Rock in Rio pela televisão. Então, talvez não deu tempo de realmente ele se expressar. Desculpa, a gente foi um erro, tal mesmo. Então, aí
de repente, ele passou isso aí, porque né, ele no Rock in Rio, de repente fez a postagem, meia hora depois, 1 hora, ele já foi ver que tinha dado problema, e aí complicou, né? Porque aí não deu para você, de uma certa maneira, pedir uma desculpa ali. Talvez se pudesse, desculpa, tal, eu errei e tal, talvez as pessoas aceitassem, mas é que aí deve ter demorado tempo para a resposta, né? Então, tudo isso complica, né? E outra também, quando acontece um fato como esse, e é publicado, valeu aquele momento da publicação. Todos assistiram aquela publicação. Passado algum tempo, você pede desculpa porque achou que cometeu uma falha, ótimo, é bem-vinda a desculpa, mas o fato ocorreu. Então fica muito difícil você abrandar uma situação dessa aí. Porque todas as pessoas já viram, já fizeram essa ideia de valor, mas eu quero crer que nunca mais irá acontecer um fato como esse com o professor Fabão, que é uma pessoa muito querida aqui. E que serve a dizer para todos nós também, para a gente tentar evitar os erros que todo mundo comete no dia a dia, né? Bom, segurando a onda, quem tem ensino superior tem mais condições na crise. Aumentam-se as vagas para quem tem ensino superior no Brasil. Então, é um dado aqui de pesquisa do Estado de São Paulo que abriram vagas agora nesse ano para quem tem mais nível cultural, tudo, tiveram mais vagas abertas para quem tem estudo, tem uma certa dedicação com a parte de... né? Com certeza. Algumas pessoas comentam da seguinte forma: pô, para que eu vou estudar? Não tem emprego? Para que eu vou estudar? Eu conheço tanta gente que é milionário, que é rico e não estuda. E são exceções. A normalidade é o estudo, sem dúvida nenhuma. Então, a probabilidade, estatisticamente falando, Filete, a probabilidade de você arrumar um emprego é muito maior de quem está mais preparado na área da educação. Quanto mais você estudar, e não tem limite para o estudo. Então, quando o Filete fala que as pessoas formadas têm mais chance, sem dúvida nenhuma, sempre foi assim. Sempre foi assim. Evidentemente que você com maior conhecimento, que é a única coisa que ninguém tira da gente, é o conhecimento, Filete. Então, quanto maior for o seu nível de conhecimento, com certeza maiores são suas chances no mercado. Isso é sabido, isso é fundamental. Nova lei trabalhista traz mudanças para o trabalhador entrar na justiça. Com a nova lei trabalhista, trouxe algumas mudanças para o trabalhador, quem está na justiça contra o empregador. Na prática, o processo pode ficar mais caro para o empregado e deve inibir pedidos sem procedência. Essas mudanças estão no pagamento de custas processuais em caso de ausência de funcionários, honorários de advogados da parte vencedora, caso seja a patronal, honorários em provas periciais em caso de perda da ação, e além de ser obrigatório, uma nova lei para especificar os valores dos pedidos nas ações. Uma outra novidade é que se o juiz entender que o empregado agiu de má fé, ele poderá ser multado e terá que pagar o valor para a empresa, indenizando o patrão pelaquela hora perdida no trabalho e pelo dissabor que ele causou. Antes, esse risco financeiro não existia. O trabalhador poderia pedir o que quisesse para ganhar apenas um item. Poderia ganhar um valor maior ou menor, não pagaria custos. Geralmente também, o problema das provas periciais sempre ficava na parte mais saudável financeiramente, ou seja, para o patrão. Caso a ação por danos morais, a indenização por ofensas graves cometidas pelo empregador deverá ser no máximo 50 vezes ao último salário do trabalhador. Então, caso um dano moral, uma indenização por uma ofensa, não pode passar de 50 vezes o último salário, que também é um valor grande. Se o cara ganhar R$1.000, vai ganhar 50 mil. Então, também já está num valor razoável, né? Porque também não pode provocar o enriquecimento de uma das partes, né? Então, eu entendo que essa lei trabalhista, logicamente, que a gente não pode tirar tudo do trabalhador. Eu também trabalho no Santo Cecílio, o senhor também trabalha, mas também essa questão do cara sair da firma, tem tudo pago, e o cara pedir 20 itens lá, o advogado pega lá no computador, põe lá 20 itens. Não pagou férias, 13º, não, mas férias ele me pagou, doutor. Não, de repente ele não tem o recibo, você ganha de novo. Não pagou 13º, não pagou isso, pô. Às vezes o cara está brigando por hora extra, mas ele pede tanta coisa que quando o empregador vê aquilo ali, ele se sente um bandido, né? E mesma coisa também, não pode tirar todos os direitos do empregado, mas eu entendo que com alguma adequação deva melhorar até as contratações. Agora também não pode ser tão radical na cabeça do trabalhador, né? Eu vejo da seguinte forma, Filete. Primeiro que são mais de 100 alterações, Filete. Essa proposta são mais de 100 alterações na Justiça do Trabalho. Mas eu gostaria da oportunidade, Filete, de comentar o seguinte. Quando a gente fala
justiça do trabalho, quando vocês falam com um funcionário assim, e às vezes até orientado pelo próprio advogado, fala assim, vamos fazer uma petição, vamos pedir tudo, que aquilo que é direito e o que não é de direito também. Algumas pessoas entendem que a justiça do trabalho é extremamente voltada para o trabalhador. Eu não concordo, Flet. Eu não concordo, não. A justiça do trabalho é para o empregado e para o empregador. Aquilo que proceder é aquilo que vai ser o resultado final. Não concordo quando alguém fala assim, você perde qualquer coisa que você acaba ganhando. Não é verdade. Eu também, aproveitar a oportunidade, perito por 23 anos, sabe, Pilar? Então eu posso garantir isso para vocês. A justiça do trabalho é para o empregado e para o empregador. É para a justiça. Aquilo que proceder é aquilo que vai acontecer com o juiz. Agora, o que não pode ocorrer é o que o Flet acabou de comentar aqui agora. Alguns advogados, até pronto, tem até uma petição pronta, pede 57 itens e fala assim, dos 57 nós ganhamos 7. E não procede, tomando conta do quê? Tomando conta e tempo, Flet, do juiz, de toda aquela estrutura de uma junta trabalhista, porque um advogado entende que é melhor pedir um monte de coisa e na hora lá, se a pessoa não comprovar documentalmente ou por testemunha, acaba ganhando. Eu acho uma terrível falha. Hoje eu vejo com a reforma, de alguns itens da reforma, que ainda está um pouco confuso, sabe, Felipe? Está um pouco confusa essa situação aqui. Mas eu vejo com muita ideia de coisa boa que vai acontecer, porque hoje está muito difícil. Quem é empresário, quem é médio empresário, microempresário, não importa. A nossa dificuldade é muito enorme. A pessoa sai, você paga tudo o direito, entende que pagou tudo, daqui a pouquinho vem uma ação dizendo o seguinte, eu quero um pagamento sobre danos morais, eu quero um pagamento por insalubridade, por quê? Porque eu limpava, no meu caso, por exemplo, o Flet. Eu usava, se usar cloro já perde. Já perde. A gente ainda não usa esse equipamento, qualquer produto de limpeza, entende-se que vai ser tóxico ou prejudicial à saúde. Bom, mas então a função da limpeza vai limpar com o quê? Com água? É. E o grande problema que tem, deixar bem claro aqui para vocês, a oportunidade que nós temos aqui... Água também, né? Mas tem que usar alguma coisa, porque a água é o solvente universal, mas tem que usar alguma coisa também. Aí você vai pôr um produto químico, né? Insalubridade 10% no mínimo que usava produto químico, mas usava de luva, pô, né? Então, e nós tem uma parte que a gente tem uma ficha, qualquer empresa tem que ter isso aqui. Todos equipamentos de segurança. EPI, é o EPI. O EPI você tem que analisar, tanto luva, como máscara, como bota. Você tem que colocar numa fichinha, colocar o código da luva, até o número da bota, que data foi que você deu, e o funcionário assinando do lado. Para quê? Prevendo já uma situação futura. Mas o que acontece hoje também aqui? Para ele também tomar, assim, não só isso, também lógico, também, mas para ele tomar conta do material, porque às vezes o funcionário fala bem, pô, doutor, mas tá com medo do quê? Eu falei, não estou com medo de nada, mas tu não está recebendo? Então tu tem que assinar, tu está recebendo o produto. Agora, se você não tomar conta, vamos supor que suma essa bota, é a responsabilidade sua. Né? Você tem que tomar conta, esse material é para mostrar que eu dei para você, você tem que tomar conta dele. Quando eu rasgar a luva, você fala, rasgou, eu te dou outra. Só que tanto que às esse o contador esquece de mandar isso, eu falo, pô, você acha que eu sou contador? Eu já virei um pouco, a gente vira um pouco advogado, contador, empresário, vira tudo, né? Vira tudo. Porque a questão de como vale transporte, né? Se a pessoa chega lá de moto no seu comércio, estabelecimento comercial, na sua clínica, na sua casa, ele não pode pegar vale transporte ou bicicleta. Aí você quer vale transporte? Eu quero vale transporte. Então tá. Eu não quero. Então eu não quero. Senão, pô, me aumenta um pouquinho aqui que eu não quero que eu vim de bicicleta. É um acordo que você faz com ele. Agora, a questão do vale transporte, se ele não quiser, ele tem que assinar um papel que ele não quer. E se ele quiser, ele vai assinar um papel que quer. E quando chegar o vale transporte, ele assina também. Por isso ele vai falar, puxa, eu morava na esquina da UP lá, mas eu não me dava ônibus. Pô, mas você morava na esquina da UP ali? Mas é que... Não é. Mas até que tu explicar para o juiz, você vai ter que pegar no Google, fazer um mapa, mostrar para ele. Quer dizer, vai te dar um trabalho que se você... Não, tá bom. Mas ele não pediu aqui, doutor. É verdade. Então... Mas voltando ao EPI, Filete, o EPI não é simplesmente pelo fato de a gente anexar uma lista e fornecer para o funcionário. Não é somente isso, não. O EPI é uma prevenção de um acidente. A pessoa colocar uma bota, colocar uma luva ou uma própria uma máscarazinha, é para evitar um acidente. Mas o que ocorre é o seguinte, um fato até interessante para comentar com você, Filete. Por exemplo, todos os locais de muitas pessoas, de muita circulação de gente. Muita circulação de gente, por exemplo, no caso de uma faculdade, numa academia, um shopping. Num shopping, por exemplo, existe uma súmula que diz o seguinte: todas as pessoas que trabalham num local que tem muita circulação,
têm direito a ganhar o grau máximo de insalubridade, que é de 40%. Por qué? Porque tratam de um banheiro. Aí eu fico pensando, então todas as domésticas, por exemplo, também têm ganho insalubridade. Todas as pessoas as donas de casa também têm ganho insalubridade. E não tem, é indiscutível, não tem como você discutir. O juiz fala que é uma súmula e tem que ser paga 40% ainda bem que é insalubridade, não é periculosidade. Na questão do que você está falando, do Vale Transporte, algumas pessoas falam assim, eu moro perto, eu não preciso de transporte, então tem que assinar um papel dizendo que recusa seu Vale Transporte. Outras pensam assim, não, você me paga o Vale Transporte, mas eu ando de bicicleta, para ajudar a fazer manutenção da bicicleta, furar um pneu. A pessoa pensa que é por esse motivo, não é, Filete. Se você adota que tem Vale Transporte, você tem que vir de condução. Por quê? Se tiver um acidente, você indo para o trabalho, sabe, é considerado um acidente de trabalho. Então não é porque, se você vem tem Vale Transporte, vem de bicicleta, você acaba não sendo amparado, acaba sendo um crime. Poucas pessoas entendem dessa forma. Eu sei, você de uma certa maneira está fazendo um acordo, está de uma certa maneira envolvendo companhia de transporte, está envolvendo tua empresa numa coisa que é ilegal, porque ele vem a pé ou ele vem de bicicleta, porque tudo bem, você está ajudando, mas no inferno está cheio de bem intencionado também. Você está ajudando, só que de uma certa maneira não pode. Por quê? Porque aquilo ali é um vale transporte previo de condução, previo de seletivo. Sem dúvida. Exatamente. Está na legislação. O legislador, quando pensou nisso, ele pensou da seguinte forma: se você vem de bicicleta, você não pode ganhar vale transporte. Agora, se você tem vale transporte e vem de ônibus, tem que ser punido. É um crime. É um crime na Justiça do Trabalho isso aí, Filete. Você falou que o pessoal que trabalha num lugar de circulação, ele vai ganhar sempre se o... Existe uma súmula que diz que é grau máximo de insalubridade que chega ao ponto de 40%. Eu estou dizendo que isso é uma verdade. Nós na academia, que a gente acaba não entendendo. Pô, por mais de academia... Por que já não acopla no salário do funcionário? Pois, aí você acopla, aí em vez de você né? ter 3 pessoas de limpeza, você vai ter 2. E não seria grau máximo. Talvez se eu faria um grau médio de insalubridade. Insalubridade tem vários, são 3 graus. Eu sei. Né? Então a gente fazia um outro tipo de grau, mas hoje não. Hoje uma pessoa sai, no nosso caso da academia, e uma coisa interessante. Eu tive agora recentemente um caso como esse aqui, e um perito do juiz foi lá comigo na academia, e falou, você está de parabéns, que a academia era perolessa, Filete. Que academia bonita, linda. O seu banheiro é lindo, maravilhoso, totalmente higiênico. Mas existe uma súmula que é 40% de insalubridade. Que absurdo, que absurdo. Entendi. Quer dizer, então, tanto faz se fosse uma bagunça, como se fosse limpinho, ia perder os 40. Exatamente isso aí. Aí devia falar, não, tudo bem, existe uma... O grau máximo é 40, não tem maior que 40. Então, 40 é o grau máximo. Então, a súmula diz que é 40. Teve alta circulação, que eu também não... A legislação também não fala quanto que é essa alta circulação. Eu entendo que seria para shopping, faculdade, universidade, campo de futebol, para uma academia, para uma veterinária. Não pode ter alta circulação ali. E você é punido por um grau máximo de insalubridade. Sei, como se fosse um campo de futebol, como se fosse uma grande... Sem dúvida universidade, nenhuma. Um shopping, teria muito né? rodízio para você limpar um banheiro, mas não numa academia, pô. Eu sei, que tem período que tem 10 alunos. Tem período que tem 5, tem período que tem 60, mas... Numa academia, a pessoa não vai usar o banheiro. Muito difícil. Não, vai usar mais extremamente difícil. Vai usar mais uma emergência. Isso acontece apenas numa emergência. Exatamente. Mas são fatos que... E você está amparado nessa súmula e não tem como. Não adianta você colocar um perito, não adianta você colocar um assistente, o melhor advogado, que vai cair na súmula. Então, se tem uma súmula, por que já não acopla? Aí nós estamos pensando seriamente isso. Ou agregar no salário esse tipo de coisa, a insalubridade, vamos ver como é que a gente podia fazer, para evitar isso. A gente paga direitinho, aí vem uma ação dizendo insalubridade, quando às vezes não tem até danos morais. Danos morais do quê? Isso também, lógico que o funcionário merece todo o respeito, qualquer funcionário, mas também diminui o número de emprego, né? Porque a pessoa começa, poxa, eu fiz tudo certinho, eu tomei 40, aí de uma certa maneira desincentiva ao emprego, né? Agora, por outro lado, é bom que se fale o seguinte aqui, tudo bem, eu adoro advogado, 90% dos meus amigos são advogados, meu filho está se formando. Família Bonavides, manda um abraço para os meus amigos aí. Todos advogados. Metade da família é São Paulino. E a metade é advogado. Não, metade São Paulino e metade Santista, né? Tem o Paulinho Bonavides. Acho que mais do que a metade são São Paulino. Mas tem o Bonavides, o Fernando, que é do presidente do Conselho do Santos, que veio aqui. Lilás. O Fernando Bonavides, tem a irmã dele que é Santista, a mãe dele tem essa parte é Santista. Agora a parte do Paulinho lá do Paulo, o pai dele é o... Paulo Roberto, o Sérgio. O Sérgio Bonavides, que foi vereador aqui. Isso. É tudo... E o Roberto? O Roberto é São Paulo também?
O Roberto, eu não sei qual que é. O Sérgio é São Paulino Roxo, né? O Sérgio, o Paulinho Bonavides está no Paulo também é Guarujá. São Paulino, a família toda é São Paulina. Você vê que não tem perfeição, né? São pessoas tão maravilhosas que, não é verdade? Nós vamos a um breve intervalo. Você pode continuar ligando aqui pelo telefone da nossa TV Com aqui, pelo 2138 4677. 2138 4677, telefone novo. Ou, da maneira mais prática, mandando um WhatsApp por 99711 5545, né? Lembrando que o programa vai todo dia ao ar às 1h15, com reprise às 23 horas. E que você pode assisti-lo pelo canal 11 da NET, canal 8 do Vivo Fibra, ou também pelo www.tvcomsantos.com, né? Tivemos o comunicado que o nosso comentarista Marcelo Coelho teve um problema e não vai participar do programa hoje, então nós esperamos as perguntas, já tem algumas perguntas aqui chegando para o WhatsApp, para o empresário, professor universitário Nivo Veloso, ou críticas, sugestões para o programa. É muito rápido e já voltamos. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD.
Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104 4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do programa Ação e Reação, nessa terça-feira, dia 24 de outubro de 2017, com o professor e administrador empresário Nive Veloso. Tem muitas perguntas aqui. Antes nós vamos falar sobre a votação, né? Está pegando, apesar de punir os rebeldes do PMDB, devem votar contra Temer. Estive vendo agora na 91.7, um abraço para o Cláudio Múcio, Lupercio Múcio e Henrique Santos, uma entrevista do nosso deputado estadual, João Paulo Tavares Papa. E ele falou, deu indicativo que ele vai votar contra o Temer amanhã novamente, né? E ele é do PSDB. E ele falou, se o governo achar que o PSDB está incomodando, que não deva, a gente também pode sair do governo, só que nós temos 4 ministérios e tal. Ele deu a explicação dele para isso, né? Mas ele falou, eu não voto em coisa que está errada tal. Então, e nós temos aqui na região, acho que o Beto Mansur, né, que é um dos maiores aliados do governo Temer, e também temos o Squacione, que na outra me parece que votou pró-Temer, né? Isso aí eu não é pró-Temer, né? Então agora nós vamos aguardar, avaliar, mas aqui nós temos uma condição de informar, né, que o presidente Temer, segundo os sites aí mais especializados do Brasil, usou a reunião de segunda-feira de ontem, né, no Palácio Alvorada, para fazer com seus aliados um pente fino nas demandas dos deputados. Prometeu algumas coisas para quem votarem a favor dele, né? Ele espera repetir o placar da primeira votação. Aos parlamentares presentes, o presidente Michel Temer se colocou à disposição para resolver pendências dos deputados e liberar verbas que ainda estão retraídas nas secretarias. Segundo o blog apurou, o presidente orientou aliados a levarem a ele, nessa terça-feira, parlamentares indecisos para a decisão de amanhã. Estarei todo dia à disposição para negociar no meu gabinete. Estarei com portas abertas, mesmo para quem votou contra mim na primeira. Nas palavras do interlocutor do presidente, foi um encontro e um mercado de votos. Na Alvorada, alguns deputados sugeriram a Temer um encontro dele com Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, na véspera da sessão, mas Rodrigo Maia não deu retorno para Michel Temer. Eu vejo uma situação interessante, né? Na primeira vez o Temer já ganhou na primeira denúncia e com certeza, felizmente ou infelizmente, depende do segmento que a pessoa esteja olhando, e com certeza amanhã, fatalmente, Filete, pelo que a gente está analisando, pelo que a gente está vendo, vai ser outra vez, vai ser essa segunda denúncia também, o Temer vai ganhar. É o que se imagina. Tem pessoal do PMDB, um lado que nem você falou do Papa. O Papa, da primeira vez também, na primeira denúncia, ele também votou contra o Temer. E na segunda ele já falou também que vai votar contra o Temer. E é do PSDB. E tem sanções, teve dificuldades depois, mas é a opinião dele, né? A opinião dele, ele está se expondo. Da mesma forma que o Beto Mansur, outro nosso deputado também, líder do governo, né? Um grande batalhador, um grande soldado do Temer aí, que é totalmente a favor. Hoje, talvez o maior soldado do Temer é o Beto Mansur, né? Sem dúvida nenhuma. Você vê que o Beto Mansur chegou a dar 2 entrevistas no mesmo dia no Jornal Nacional. E até muita gente fica batendo no Beto, outros tal. Mas assim, você vê que às vezes você tem uma liderança dessa, como
se Campinas tivesse, Ribeirão Preto, tudo, abre muitos espaços. Você vê que o próprio Fábio Ferraz, ele confidenciou pessoalmente, falou na rádio, que quando ele foi em Brasília, ele ficou meio perdido lá, porque o Santos precisava de verba e tal. E aí ele procurou os deputados, né, alguns deputados e tal, mas quem abriu as portas para ele foi o Beto. Ele contou que ele chegava lá, as meninas da Globo queriam entrevistar o Beto. Beto, daqui a pouco eu dou entrevista. Diz que o Beto tem, assim, quando tinha deputado lá, você quer me entrevistar, tal, quase pedindo para ser um papagaio de pirata na Globo. O Beto, daqui a pouco eu dou entrevista, agora eu estou ocupado, estou com o meu secretário de coisa aqui, mas daqui a pouco a gente conversa. Então, a posição dele é muito boa hoje. Então, talvez, em vez da região, lógico, aí é uma coisa pessoal, estou dizendo assim, questão, nós não vamos conseguir tirar ele de lá, nem colocar ele mais 4 anos lá. Você gostando dele, você não coloca ele mais 4 anos. E você não gostando, você também não tira. Então, nós temos que, eu acho, aproveitar essa liderança, né, para conseguir alguns recursos aqui, para saúde, educação, tudo. Depois, na eleição, cada um avalia da sua maneira, né? Esse vai só ficar batendo. Será que Campinas tivesse um deputado? Será que se tivesse um deputado que seria o primeiro escalão, as cidades estariam batendo ou estariam tentando trazer o deputado para a comunidade para que ele conseguisse algumas coisas como habitação, saúde, segurança pública para a nossa região? Na realidade, a questão do Beto, mas de qualquer forma, ele assume a sua posição. O Beto tem mais aparições na Globo do que o próprio Temer. As aparições do Beto são diariamente, às vezes 2 vezes, como você comentou aqui. Mas eu também vejo da seguinte forma, isso é uma decisão extremamente política. Na realidade, quem está ali não está preocupado se o Temer obstruiu a justiça, se o Temer participou de algum processo de corrupção. É extremamente político, é um balcão de negócio. Essa que é a grande verdade. Como nós falamos aqui. Exatamente, é um balcão de negócio. Vê quantos milhões nós estamos... Nós que eu digo, governo, Temer está oferecendo para essas emendas. Pô. Do nosso dinheiro. Da onde que vem isso? Da onde que vem isso? Isso, então, a decisão amanhã é uma decisão extremamente política. Ninguém está preocupado em punir o Temer. Essa é a grande verdade. Todos eles são políticos. O cara vai lá pro Temer. Tu errou, Temer. A gente sabe que você errou, mas tu me ajuda que eu te ajudo. Me ajuda que eu quebro o galho. Agora, se fosse um negócio certo, ele teria que ser julgado. Sem ser dúvida julgado. nenhuma. Só que como ficou um balcão, o cara fala assim, o que você vai ajudar para minha região aqui? Não, eu quero aquele aeroporto que sai, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê, não é isso? Eu quero uma rádio, eu quero uma TV. Mas de qualquer forma, ele pode se livrar do arquivamento da denúncia, mas com certeza, assim que acabar o mandato, ele vai ter que responder tudo isso aí, porque aí não tem mais o fórum, ele vai responder isso aí. Então, a decisão de amanhã é extremamente política, extremamente de negócios. Extremamente de negócio. O pessoal do PMDB, o pessoal do PT, vai ter um racha, o pessoal do PSDB com racha. Vai ter, mas são PMDB dividido. PMDB dividido, mas... PSDB dividido, né? Vocês vão perceber que amanhã o seu ruim, que a grande maioria vai ser de novo para arquivar a denúncia, vai ficar por isso mesmo. Exatamente. Bom, temos uma pergunta aqui do Carlos Alberto da Vila Belmiro. A reforma trabalhista não é trabalhista, é empresarial. Por quem fez essa reforma, 90% são empresários. Por isso que prejudica o trabalhador. Já tem a Vilma de São Vicente aqui, comentando, eu acho que a reforma trabalhista está puxando um pouco para o lado do empregador, mas com certeza ela vai trazer avanço para o país. Então, não é que a reforma trabalhista não é do trabalhador, é uma opinião do Carlos Alberto da Vila Belmiro, né? E a Vilma está na questão também dizendo que vai trazer avanço para o trabalhador, né? Eu queria saber a opinião do Nível, porque ele também, como eu, ele é funcionário, né? Funcionário da antiga Uzi Minas, não é isso? Da Cosipa, trabalhou lá com o Zé Geraldo Gomes Barbosa, um abraço para o Zé Geraldo. Grande abraço, Zé Geraldo. Eu encontrei com ele outro dia, dá licença, numa missa. Encontrei numa missa, ele fez até uma questão de falar para você. Ele gostaria de vir aqui, ser convidado aqui para fazer um programa com nós. Não, ele já veio várias vezes, ele é a nossa relação. Trabalhamos juntos. Que, às vezes, nós temos algumas pautas que são, por exemplo, da área do meio artístico, então tem que, de uma certa maneira, né? Então, também estamos, todo mundo que está participando do programa de hoje está concorrendo ao sorteio, né, dos shows que nós estamos aqui do Alexandre Pires, né, enfim, então nós vamos sortear na sexta-feira, vamos pegar os nomes aqui e vamos sortear na sexta-feira, que o Marcelo Rick mandou vários convites para a gente. Na verdade, então, e essa questão da reforma do trabalhista, né, é uma questão até polêmica, né, então temos o Carlos Alberto aqui, de uma certa maneira contra a reforma trabalhista, dizendo que é mais empresarial, e a Vilma achando que puxa um pouquinho para o empresário, mas diz que ela acha que vai gerar muito mais empregos.
Ô, Carlos Alberto, você colocou aqui que realmente a reforma não é trabalhista. Todas as centrais sindicais, eu estou nos dois lados, sabe, Carlos Alberto? Tanto no lado de médio empresário, de microempresário, como do lado também de trabalhador com vínculo empregatício. Então, eu vejo a coisa dos dois lados. Na realidade, a reforma trabalhista, todas as centrais sindicais, foram convidadas a participar desse processo também. Evidentemente que, às vezes, alguma pessoa pode achar que está um pouco mais forte de um lado, um pouco mais forte do outro, mas, de qualquer forma, é uma reforma que nem a própria Vilma fez o comentário, há uma progressão, né? Há uma luz para poder esclarecer muito mais do que vem hoje. Hoje a reforma trabalhista, o processo trabalhista hoje, a justiça do trabalho hoje, deixa um pouco a desejar em algumas coisas que são totalmente obscuras. Com essa reforma, as coisas vão ficar mais claras. Evidentemente, que nem você mesmo citou, que você acha que é 90% para o empresário, eu talvez não veja dessa forma, 90%, um número qualquer que você está falando aqui. Mas, de qualquer forma, tenho certeza que vai trazer algumas progressões, com certeza. Bom, a minha amiga Jacirema, boa tarde, Filete. Não adianta o Fabião pedir desculpas. Você está brava, a Jacirema está brava hoje. Ele é professor e não é uma pessoa sem noção. Fez besteira, não condiz com o cargo dele. Não adianta falar que se arrependeu. Ele deveria ter menosprezado as mulheres, não deveria ter menosprezado as mulheres assim. Acho que deveria sair do cargo. Você está sendo político com o Fabião hoje, Filete. A gente põe as críticas também. Não é, eu aqui estou como apresentador. Hoje, como não tenho o Marcelo Coelho aqui, eu tenho que dar o meu pitaco aqui. Mas, realmente, eu acho que ele errou, né? Mas, por exemplo, quem fez o crime pior? O que ele errou ou quem deu um tiro na outra? Daqui a pouco, assim, errou, não condiz com o cargo dele, de uma certa maneira, entre aspas, vulgarizou a figura da mulher, mas estava no Rock in Rio, podia ter tomado 2, 3 cervejinhas a mais, estava lá, quis fazer uma brincadeira, um cara engraçado, e às vezes enveredou para o lado errado. Que ele errou sim, mas não merece... ele não matou Joana d'Arc, é a minha opinião, né? Agora, que ele errou, o professor Nível falou que ele errou, Paulo Costa falou que ele errou, o Rogério Conde, que esteve aqui, até falou com muita propriedade, olha, eu acho que ele errou, mas se ele tivesse posto um beijo gay, um beijo de 2 mulheres, um beijo de um namorado, e pusesse várias vertentes, não seria tão criticado. Então, cada um deu a sua opinião, né? É que, como ele se justificou, voltou para a mídia, né? Entendeu? E tem aqui também o Nelson de São Vicente, não é o Nelson Rodrigues, um abraço para o Nelson Rodrigues, nosso comentarista aqui, sua mãe, Dona Dilma Rodrigues, que também sempre assiste o programa. O Nelson de São Vicente falando que o Fabião errou, mas que é um erro pequeno, que a sociedade está muito dura ultimamente. Muita gente criticando atrás de um computador. É a opinião do Nelson de São Vicente. Sem dúvida nenhuma. O erro já foi falado claramente aqui. Mas também, faço uma pergunta para você aqui. Quem nunca errou? O importante é você assimilar esse erro aí, assumir o erro, pedir desculpa e fazer alguma forma que a gente possa abrandar essa situação aqui. Não vamos agora crucificar uma pessoa por uma falha dessa... E outra coisa, ele falhou como secretário de Educação, beleza. Mas aí começaram a falar assim, porque como professor, se ele é que eu lavo a bunda da minha filha, aí não, né, meu? Aí também tu não pode desmerecer. O professor, eu ministrei aula com o Fabião na Biologia, no Santa Cecília, né? Quando eu comecei lá, tinha alunos de outra turma que vinham na minha aula, que eu levava eletrocardiograma há muito tempo atrás e tal. E o Fabião, a aula dele sempre era cheia. Tinha aluno que tal. Lógico, tem aquele, às vezes ele faz uma brincadeira que o cara não gosta, é normal. Ninguém é perfeito como professor. Às vezes você está lá, o cara está conversando, você manda o cara ficar quieto, ele não fica, aí você fala um pouco mais grosso, ele já acha que você é tal, mas ele não está. Aí um dia você fica amigo dele, põe ele na frente, e ele vai ver as caretas que os caras fazem atrás, o cara conversa aqui atrás. Só que a menina da frente lá fica olhando para você assim, tu não vai tomar nenhuma providência? Aí fala, fica quieto aí. Já se assinou a lista, vai para fora. Tem um dia que o teu time de futebol perdeu, você chegou atrasado, a tua mãe está doente, mas você está bem humorado ainda, tudo isso. Aí o cara vem na tua aula, ele já assinou a lista, e ele fica lá conversando a aula toda, aí não dá, você tem que chegar pro cara, conversa lá fora, não vou tirar ponto, não vou te marcar, não sei teu nome, né? Então, por isso que hoje na faculdade, eu sei que não deveria, mas eu falo assim, olha, quem não tiver assim de assistir a aula, tem que tirar nota 6 aqui, não tem que tirar nota 6, 5. Vocês tiram a nota, tudo bem, estuda pelo caderno, tal. Só que assim, aqui quem tiver tem que prestar atenção. Quem não tiver, for autodidata, já souber a matéria, fique em casa, não tem problema. Tem gente que tem facilidade para aprender, pega o caderno, lê, memoriza e vai para a aula. Só que assim, se tirar 4,5, 4,5, 4,5, 4,5,
vai para a final, não tirou a nota, pode precisar de meio ponto, eu não dou. E já deixei gente reprovada por meio ponto. Aí eu quero, pô, professor, mas a menina tirou 4 e você passou ela, e eu tirei 5 e não passou, porque no meu entendimento, ela pega ônibus, ela vem desnutrida para a faculdade, ela é bolsista e ela se empenhava na minha matéria, ela tem dificuldade de aprendizado. Você é um cara muito inteligente, você é um cara bacana, você tem condição, vinha na aula, só conversava, faltava, mandava os outros assinar para você e não tirou nota. Então ela merece muito mais para você. Porque também tem o meu conselho de classe, porque às vezes o aluno tem dificuldade de aprender, ele fala, pô, professor, tem uma dificuldade nessa matéria, você vai ver o currículo dele 10, 8 e tal, mas na sua matéria tem dificuldade. Então você pode, a gente está lá para, nós não queremos cientistas em todas as matérias, mas você vai fazer uma análise da participação dele, da participação dele na aula, tal. Agora o aluno não participa, falta nas aulas, assina a lista, depois ele quer nota, eu não dou ponto para fantasma. Certo? Então o fantasma não tem ponto, então tem que ter um julgamento. Agora, se o cara não vem na aula e tirar as notas, tudo bem. Agora, o cara vem para ficar enchendo, é ruim também, né? Muito ruim. E também tem que entender o seguinte, um professor quando dá aula no sistema presencial, estou falando presencial, é aula ao vivo. Você não tem como reverter uma situação. Você faz um comentário, já foi feito o comentário. As aulas são ao vivo, diferentemente dos cursos online, que você pode pensar, repensar, depois escrever, sabe, mandar a informação mais correta possível. Quando em relação às atitudes de alunos, todos foram os alunos. Quem não foi um único aluno? Mas aluno e uma classe é heterogênea. Você tem alunos top, tem alunos que têm uma grande dificuldade, tem alunos que não vêm muito nas aulas, tem aluno que vem todos os dias e tem dificuldade do aprendizado. Você tem que fazer uma... E tem o cara que não vem na tua aula, mas ele pega a matéria em casa, estuda no livro e vai bem na tua prova, porque ele não mas ele perdeu o mais essencial, que é a tua experiência de 30 anos, Exato. Que às vezes vai falar de alguma coisa que está no livro, mas você vai dar aquela, como você falou agora, mas tem a súmula dos 40%, ou seja, isso aí não está no canto do livro lá, mas essa súmula aqui não vale, mas vale. Então a pessoa é aquela coisa, aquele refinamento que ele vai ter com você, não é isso? É claro que, sem dúvida nenhuma, mas é claro que, por exemplo, nas faculdades, em qualquer instituição de ensino, você tem as notas nota média mínima para você passar, e também tem a frequência também. A frequência é importante? Claro que é importante, mas ainda existem professores que gastam 15, 20 minutos fazendo chamada. Isso não existe, pô. Você pode fazer uma chamada aleatória, uma chamada não deixa o aluno dentro da classe. Alguns professores entendem que fazendo chamada no final de uma aula é uma forma de segurar o aluno dentro de uma sala de aula. Forma de segurar o aluno dentro de uma sala de aula é o conhecimento, é a discussão, é o aluno olhar para o professor e falar assim, porra, esse é o cara, eu vou ficar porque vou aprender, o cara tem uma baita de uma experiência. Você não precisa ficar preocupado com chamada para mandar o aluno dentro de uma sala de aula. É assim que eu penso. O Brito Setaporte, boa tarde, Filete. Voltei, abraços a você e a todos do programa. O Brito mandando um abraço, o Alcindo também mandando um abraço, falando que está gostando muito da questão e que acha que a lei trabalhista está puxando muito para o empregador. É uma questão de, né, com certeza, né? Foi feita mais por deputados, senadores que estão mais no meio empresarial. Realmente, todos vocês têm razão aqui. A minha amiga Elisete, olha, elogio aqui para o professor Nível, achei muito fofo esse comentarista, ó. Bacana. E a Jacirema novamente, onde está a democracia, Filete? Deveria ser legal esse tipo de comércio aí moral. Vocês estão certos, onde está a honestidade? Eles também trabalham para o Brasil ou trabalham para o bolso deles? Por isso o povo está cansado de políticos. Ela concorda na questão do Beto, que a cidade pode, que os nossos vereadores e políticos têm que, de uma certa maneira, tentar pegar verbas, mas ela não concorda com esse balcão de negócios que ocorre em Brasília. Sem dúvida. Realmente é um balcão de negócios mesmo. Por isso que eu falei aqui no ar que é uma decisão extremamente política. Ninguém está preocupado com o termo e participar de corrupção ou não. É um toma lá e dá cá. Eu voto sim, eu voto não, dependendo de uma contrapartida. Essa aqui, infelizmente, é a grande verdade. O Emerson Schoube está mandando um abraço para todos aqui, né? E falando que nós temos que fazer um trabalho melhor na educação do país para evitar que adolescentes como essa de Cambé, no norte do Paraná, cometam esses crimes, né? Porque vai prejudicar as pessoas. No caso daquele garoto lá de Minas, né? Ele vai ter que ir para o pai vai ter que pedir uma transferência, né?
não tem como, né? O pai vai morar na mesma cidade pequena, o filho matou 2, ele vai ficar uns 3 anos como se fosse na Fundação Casa, que lá tem outro nome, né? Que é a antiga FEBEM Fundação Casa, ficar uns 3 anos e corre até um risco, né? Os pais estão preocupados, o major e a mãe, que é sargento, que acredita que não tem a culpa nenhuma, isso aí com certeza ele viu na internet, em algum programa dos Estados Unidos, aquele maluco lá que foi pro Texas e matou um monte de gente lá com uma semiautomática, quer dizer, uma semiautomática que ele transformou numa automática, né? Foi verdade. E tal. Então ele viu o pai, né? Entendeu? Talvez um descuido com um revólver e tal, mas o menino sofria, entre aspas, bullying, né? Também eu vi um psiquiatra falando no Jornal da Band ontem na Rádio Bandeirantes, né, que ele tem que escutar tudo para ter um bom comentário, né? E ele falou que para você caracterizar bullying numa criança é muito difícil, porque na nossa época de escola, e ontem nós comentamos isso aqui, o cara chamava você de não sei o que lá, xingava a tua mãe, e estava tudo normal, porque se você chegasse e apanhava com machucado na tua casa, teu pai também te dava uma bronca. Então agora tudo às vezes é bullying, lógico que existe e tal, mas realmente tem que ver se era realmente bullying. Ele falou que para analisar isso é uma coisa que não é assim, porque tem que ver o que ele entendia, se ele também não fazia com os outros, qual a reação psicológica dele, que às vezes é uma brincadeira e o cara leva aquilo como uma coisa ruim, né? Às vezes até por um problema mesmo que eu comentei na tese, o garoto era um garoto, pelo que a gente ficou sabendo, um garoto que tinha dificuldade em compartilhar, tinha dificuldade em amizade, em grupos de amigos. Era um cara tinha um muito... suor um pouco mais fétido, talvez, né? Isso aí, e molecada, porra, gosta... Molecada vai tudo, tirar o sarro mesmo. Então, mas é que nem o Filete falou, antigamente a gente tirava sarro, tu é gordinho, tu é careca, não importa, mas a gente brincava. Mas sempre tinha um grandão que falava assim, ele é careca, mas é meu amigo, não vai brincar, por que tá brigando com ele? Isso. Sempre tinha alguém que advogava, mas não ficava tinha por isso mesmo, né? Mas não tinha alguém que advogava? Sempre. Entendeu? Nas turmas que eu era maior, eu sempre advogava pros fracos. Tinha outros maiores que eu que falavam, por que tá advogando? Eu falei, tô advogando porque, só porque ele é pequenininho, vocês vão bater nele. Então sempre tem um... Eu sempre levei essa desvantagem, né, filha, em relação a você, que eu sempre fui pequenininho. Então... Não, mas aí você tem pequenininho que também é bravinho, né? Sempre. Pessoas pequenas tomam muito cuidado, porque parece, sabe, siri numa lata. Isso. Pega uma lata de 20 litros, coloca uma dúzia de siri. Puta, mas é um pandemônio aquilo ali. O pessoal da Pedro Leste está vendo o programa, então agora vocês podem, quando for 2015, vocês vão na net de vocês aí, põe lá o 2015 todo dia aqui, que a gente manda um abraço pro pessoal da Up Fitness aí, né? Nível, queria agradecer a sua participação no programa, foi muito importante, né? Agora a Up está em 3 locais diferentes, está no Campo Grande, ali pertinho do Extra, Pedro Leste na Praia Grande. Praia Grande é academia bonita, em frente à praia, pô. Aí é primeiro mundo, parece que a gente está em Miami lá, parece que está em Miami. É uma academia muito bonita que você está fazendo academia, por exemplo, e vendo aquele baita mar da Praia Grande lá. E com certeza terão outros. O Nível hoje ele está meio chateado, porque o Corinthians ontem tomou um pauzinho do Botafogo e tal, mas ele está confiante que o Corinthians ainda vai ganhar o Palmeiras na Arena Itaquera, é isso? Eu não tenho dúvida disso aí, é mais para fomentar o Campeonato Brasileiro. Tava meio... Imagina você, 9 pontos, 12 pontos de diferença. Pô, não tinha mais graça. Algumas pessoas, até ontem eu escutava assim, Corinthians campeão, hoje não. Todo mundo acordou, hoje não. Tá. Corinthians não é mais campeão, tá? Cuidado com o Corinthians, já tá aquela baita... Mandar um abraço para Augusto Capo de Casa, o Manuel, arqueólogo, que são corintianos, aí o Guto Brito, né, mandar um abraço para vocês, corintianos, e para os meus amigos do Santos também, que ganham melhor, bom programa, obrigado pela participação, muita gente participando, a gente agradece, um bom final de dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser, muito obrigado.